última aula nós vimos as opções pré-definidas de seleção. Nessa aula nós vamos ver as opções de seleção à mão livre. Vamos colocar uma situação. A gente teve a questão, o exemplo do quadro, onde a gente usou o retangular, e teve o exemplo do óculos, onde a gente usou a Elliptical Mark II. No caso dessa moto, se a gente quisesse recortar essa moto para daí gerar uma composição, vamos dizer que a gente fosse fazer uma montagem e alterar o fundo, nem o retangular, nem a elíptica iria resolver, né? Porque as curvas aqui elas são mais aprimoradas. Então a gente precisaria de um outro tipo de ferramenta, um outro tipo de seleção, para daí a gente poder chegar nesse resultado aqui, onde você vê que o recorte ele é bem definido. Vamos ver então como é que funciona a aplicação dessas ferramentas. Vamos trabalhar com a ideia de que eu quero remover esse fundo branco para deixar minha imagem, no caso, com essa composição aqui. A primeira opção que nós vamos ter vai ser a seleção à mão livre. As opções de seleção não personalizada, elas vão estar abaixo, né, das opções do retangular Mark II e elliptical Mark II. Então você vai dar um clique, segurar, ela vai revelar as três opções que a gente vai ter. Notem que a gente tem aquela opção do atalho, letra L, e para alternar entre as opções do mesmo grupo, Shift L, ele vai alterando. A primeira opção que a gente vai ter é o laço. Essa opção de laço é uma aplicação bem simples e a gente vai criar uma seleção como se você estivesse desenhando com lápis ou com uma caneta. A gente vai definir o primeiro clique e depois só é você arrastar o mouse aí pela imagem. Então vou vir aqui na ponta do tanque da moto, vou dar um clique, vou segurar o clique e aí eu vou arrastando. Por questões de eu estar desenhando com o mouse, veja que a precisão ela não é tão exata como a gente tem na outra imagem lá, que o recorte é extremamente bem feito. Então você tem que analisar qual aplicação de seleção é mais interessante dependendo do nível de detalhe da imagem. Então vou vir aqui, ó, contornando a parte que eu quero deletar, que na verdade é a parte branca. E aí basta, quando eu soltar o clique, automaticamente essa seleção vai ser fechada. Quando ela estiver assim pontilhada, ela está esperando que a gente aplique alguma ação. A gente pode utilizar aqueles recursos que a gente utilizou na aula passada, que é pintar ou então aplicar uma imagem aí dentro, só que nesse momento eu quero remover o fundo. Para eu remover essa seleção, eu vou pressionar a tecla Delete. Veja que agora ele começou a revelar a imagem que está no fundo, que é aquela imagem do background. Mas veja que a precisão, no caso dessa imagem, como é uma imagem que tem muitas curvas e desenhar com o mouse ficou meio complicado, você vê que a precisão já não é tão indicada para a gente estar utilizando nesse momento essa seleção. A próxima opção de seleção que a gente tem é a poligonal, Lasso Tool. Como o próprio nome diz, poligonal, e o ícone diz, você vê que ele gera uma seleção, só que ele não tem suavização nas bordas. Então, quando você selecionar, esse tipo de seleção é um pouco diferente da primeira, que a gente especifica o primeiro ponto, dá o primeiro clique e aí arrasta o mouse. Essa aqui é um pouco diferente, porque você vai ter que especificar o primeiro ponto, e ele vai pedir que você especifique o restante da seleção. Então, você vai ter que vir clicando. Você veja que a gente já tem uma precisão maior, mas note que ó, há alguns pontos que ele fica meio pontiagudo. Basta a gente fazendo ponto. Nesse caso, não é interessante a gente selecionar toda a imagem, então a gente pode fazer por pedaços. Veja que a gente deixa, ó, o tipo de seleção, ela é poligonal, ela deixa essas quinas na seleção. Para a gente fechar uma seleção, você vai vir no ponto inicial, veja que o ícone ele vai mudar, veja que ao lado do ícone vai ficar um círculo. Isso indica que a gente está em cima do primeiro ponto. Aqui basta clicar, quando ele estiver pontilhado, ele agora sim é uma seleção e basta a gente aplicar uma função, que no caso eu vou aplicar aqui o delete. Veja que é a mesma opção, só que a precisão já foi muito maior do que a aplicação do laço comum, do laço tool.
Então, como poligonal, a gente pode vir definindo que ponta a ponta a gente quer. Você vê que a precisão já foi bem maior do que a primeira opção de laço. E desse grupo, a última opção que nós temos é a Magnetic Lasso Tool, que ela vai funcionar como um imã. Algumas aplicações, talvez essa ferramenta seja mais interessante, mas você tem que estar analisando a complexidade da sua imagem para estar aplicando não só ela, mas qualquer outro tipo de seleção. Ela é bem simples também. Você vai indicar o primeiro ponto, então eu vou dar um clique, e aí agora eu vou arrastar o mouse, dei um clique, soltei o clique, eu vou arrastar o mouse agora próximo à cor que eu quero que ela marque. Então o que ela está fazendo aqui, ó? Ela está pegando a cor do pixel, a cor da imagem, onde o meu mouse estiver mais próximo, e ela automaticamente já vai colocando a marcação aí da seleção. Então você só é arrastando e o programa automaticamente já vai criando aí as marcações, né, mais precisas do que a gente está fazendo daquela forma manual. Aqui a gente pode acelerar o processo, que ali não tem muita importância. E novamente é preciso que você feche essa seleção. E agora a gente aplica uma transformação que é o delete, certo? Então você pode ver que agora a precisão nem se compara com relação às outras duas opções de seleção que a gente tinha aplicado anteriormente. O que é preciso ter em mente? Não há uma ferramenta certa e não há uma ferramenta errada. Há a ferramenta que se adequa melhor à complexidade da sua imagem. Então, no caso dessas três, a que se comportou melhor foi a última, a Magnetic. Mas possa ser que em uma determinada imagem, essa ferramenta não se comporte tão bem. Talvez a gente precise usar a poligonal. Então, você tem que ter essa sensibilidade de saber qual recurso do programa você está utilizando em determinado ponto do processo aí da sua produção.